Fala, juventude da APEC, eu sou o pastor Vinícius e quero te convidar a estar conosco no nosso APCast, transmitido aí pelo Spotify, YouTube. E eu quero estar contigo aqui estudando a lição da Escola Sabatina. Vamos embora? Desde já, um feliz sábado e eu não estou sozinho. Quero convidar aqui a minha âncora e o meu âncora. Eles vão comandar o nosso podcast. Fala aí, Lohane. Como o pastor falou, sou Lohane Vital, eu sou líder jovem da Igreja da Bela Vista e distrital também do mesmo distrito. E não estou sozinha. Eu estou aqui com o Ezequiel. Fala, Ezequiel. Tamo junto aqui, tá bom, galera? E toda semana a gente vai estar junto nesse canal, feito o pastor Vinícius falou. Estuda a lição, não espera para estudar a lição só quando chegar a sexta, tá bom? Aqui é recapitulação e a gente espera você. É isso aí. Eu tô passando a bola para vocês, então apresente o nosso convidado especial, ele que vem de longe, né? E aí, Lohane, você que correu, foi atrás, mandou mensagem, falou. É verdade. Apresente ele. O nosso primeiro convidado tinha que ser o pastor Rafael Mestre, mais conhecido como o pastor Mestre por vocês e pela maioria também. O pastor, ele marcou, acho que, a vida de vários jovens adventistas daqui de Caruaru, mesmo não sendo pastor daqui de Caruaru. E claro que a gente não podia deixar de convidar ele para falar um pouco com a gente. Obrigado, já gostei do podcast, já gostei. Curtiu, pastorzão? Curti demais. Você sabe que gostar de estudar a lição da Escola Sabatina é comigo mesmo. E eu estou feliz de poder participar com vocês aqui para a gente poder estudar a Palavra de Deus numa lição que está muito gostosa, o tema é muito legal, muito interessante, então vamos junto aí. Tá inaugurando, né? Tá cortando a fita hoje. Eu vou cortar a fita, exatamente. Hoje é a primeira, amigo. A primeira de muitas. A primeira de muitas. Inclusive, a lição que a gente vai começar é o do segundo trimestre de 2025, que é adoração. O próprio nome já fala mais ou menos do que vai se tratar. E a primeira lição, vocês já estudaram, porque eu sei que vocês estudam, né? A gente espera isso, né, pessoal? Ajuda a gente aí, né? Verdade. Se não estudou, vai recapitular aqui, vai mas, assim, chegar é um junto. conselho que eu dou. Uma coisa que eu faço quando eu vou estudar, eu estudo a semana inteira. E quando é na sexta-feira, eu procuro algum vídeo desse tipo aqui para me dar uma reforçada. Porque muitas vezes a gente fala algo que você ainda não pensou sobre aquilo ali. Então é muito interessante ouvir mais de uma opinião e no momento ali dessa escola sabatina, arrasar nos comentários. Então, vamos lá. Vamos embora. Então, como a Lohane falou, esse trimestre a gente vai estudar sobre adoração. E adoração é um tema que, assim, né, pastores, é bem complicado. Essa primeira lição vai falar um pouco, né, introduzir um pouco sobre isso. Mas hoje o mundo tá num tipo de adoração meio estranha, né? Diferenciada, mas é um diferenciado não tão legal. Mais meio cômoda, né? É cômoda, mas até às vezes acho que tem até demais, né? Eu acho que a proposta da lição... É o extremo e o cômodo. A proposta da lição, como diz aqui, é trazer de volta ao altar, né? A galera precisa voltar ao altar em uma adoração verdadeira, genuína, que parte Voltar ao do primeiro coração. amor, né? Voltar ao primeiro amor. É as veredas antigas, né? Verdade. Isso. Se você observar... Pode falar. Se você observar, a Igreja Adventista surgiu para isso, para chamar as pessoas para a adoração. Se você vai para Apocalipse 13, Apocalipse 14, você vê o surgimento da Igreja Adventista é um convite para o mundo adorar o Deus verdadeiro. Então, eu acho que não tem assunto mais importante, mais atual e mais necessário para a gente, porque nós somos o povo que vai convidar o mundo para a verdadeira adoração. Então, é um assunto assim que eu acho que pegou na veia mesmo, muito bom para a gente Direto ao ponto, né? É. E aí, se você não estudou a lição essa semana, tá? A lição vai estar baseada ali em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 15, onde a gente vai ver e entender um pouquinho mais de como que essa parte da adoração, né, essa conexão que a gente tinha com Deus, que era totalmente diferenciada, nós não sentimos isso, né? Somente um casal na Terra sentiu. Inclusive, tem um pouco de inveja. Porque... Você tem um pouco de inveja. Inveja, assim, boa, Inveja né? boa. Porque eu queria muito ter participado, assim, desse momento, assim, íntimo com Deus. E a gente vai participar mais futuramente, né? Mas, assim, toda vez que eu vou olhar para essa história e ver o que eles perderam, eu falo, cara, como é? Eu queria estar lá, né? Exatamente. Para fazer diferente. Exatamente. E eu acho que vocês já pensaram nisso, vocês também, que às vezes toca na cabeça, né? Eu faria diferente. Será? Será? A gente faria diferente mesmo? Agora, você falando aí, eu lembrei de uma música de Filipe Valente, que é aquela Verei, né? Tem uma parte da música que ele fala assim, que ele vai agradecer a Deus por ter dado a ele o prazer de crer sem ver.
também é um privilégio a gente estar hoje estudando a história e ter recebido de Deus essa oportunidade de, mesmo sem ver, sem tocar, sem sentir o cheiro dele, como Adão e Eva sentiram, a gente tem uma missão que ele deu pra gente, especial para esse tempo. Imagina quando a gente estiver na eternidade e chegar lá gente de outros planetas e começar a conversar com a gente e perguntar assim: Ei, Vinícius, é verdade que tu tava lá no planeta Terra na época do conflito? Tu viveu aquela parada. Cara, eu tava no evento final, eu tava no embate. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que e ouvem. aqueles que ouvem. E bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então eu também tenho essa vontade, nós estamos de numa querer fase... ter visto, mas também é um privilégio não ter visto, né? É difícil, principalmente, né, a gente não tem esse contato que eles tinham e que, como a gente sabe, né, os outros mundos têm também, mas, é como o pastor falou, é uma experiência importante. Deus precisava de alguém para poder dar essa luz para o universo. Imagina Satanás doidinho como ele fica, pensando assim: poxa, eu consegui derrotar Eva e Adão que estavam no jardim. E esses servos de Deus dos últimos dias, rapaz, eles não veem, eles não escutam Deus, eles vão só pela palavra e eles mesmo assim ainda escolhem Jesus. Então, a gente tem um papel Aqueles que importante. seguraram o bastão da fé. Seguraram o bastão. Então, realmente, a gente tem um papel, assim, importante no grande conflito. Embora eu considere que a gente seja uma geração, assim, até fraca, digamos assim. Nós não somos a geração mais poderosa espiritualmente. Mas eu acho que nós somos a geração que tem um papel muito importante nessa adoração do grande conflito, nessa decisão de quem você vai adorar realmente. Então, tem muita coisa impressionante acontecendo nos bastidores da nossa geração, especialmente com relação à adoração, que a gente talvez nem imagine, né? E a lição começa falando sobre essa relação rompida, né? Essa relação rompida e a tirinha. O que vocês acharam da tirinha? Eu curti achei a muito. tirinha um tapa na cara. Aconteceu com Eva, mas acontece nos dias de hoje Acontece com a também, gente. né? Tá falando aqui de Eva, né? Vocês podem olhar aí a tirinha na lição de vocês. Ó, só rapidinho, Rony. Quem não tem a lição, gente, você pode baixar no aplicativo, viu? Eu já te faço um convite para baixar agora. Baixa aí, Escola Sabatina no aplicativo. E aí o cara pode agora acessar a lição e pode ver a tirinha. O app da Escola Sabatina mesmo? O app da Escola Sabatina. Eu só usava conhecia, pelo não? 7Me. Não, eu Mas fazia só tem, pelo tem. 7Me quando eu tava sem a lição. Legal, vou Eu baixar. uso um É, tempo Massa, já. muito Legal. massa, muito massa. Inclusive, tem gente até que consegue marcar. Dentro do aplicativo. E Dentro você do aplicativo. consegue responder também lá. Não, mas o que eu mais gosto é o seguinte, é que o texto física. bíblico, você só clica em cima. Ah, você clica em cima do texto e já abre o texto. Tipo pop-up, assim. A facilidade, né? Então é muito mais fácil. mais um ponto que... Não tem desculpa para estudar essa lição da Escola Sabatina. Tá aí então, tá aí Ajuda, então. né? Ajuda a Baixa o gente, aplicativo e vem com a gente. Vamos lá. Dá orientação, dá atenção à orientação divina ou dá atenção a uma cobra falante? E aí? Logo quando eu li primeiro a tirinha, para depois ver qual era o verso, depois estudar a lição mesmo, ver sobre o que era. Logo quando eu li, eu falei, a gente. Eu nem pensei em Eva, é a gente aqui. Porque isso acontece na nossa vida, né? E, inclusive, é sobre isso que a lição vai falar um pouco. Que, da mesma forma que o inimigo tentou Adão e Eva lá atrás, ele também faz do mesmo jeito com a gente hoje em dia. A nossa vida é feita de escolhas, né? E muitas vezes nós escolhemos recusar a orientação divina e dar atenção à cobra falante. Verdade. Eu gostei do rostinho da menina porque no textinho que diz ali orientação divina, parece um negócio assim seco, desinteressante. Mas uma serpente falando parece ser um negócio mais legal, né? E tal. Chama a atenção. E Satanás faz a mesma coisa. Tá na moda, é Parece novo. que as coisas espirituais às vezes perdem o sabor, não tem interesse. E quando Satanás oferece uma coisa mais material, mais temporal, parece que é a coisa mais linda do mundo, né? E foi exatamente o que Satanás fez. Se ele aparecesse como um anjo, provavelmente Adão e Eva não dariam nunca ouvidos a ele, porque eles já sabiam do que estava acontecendo, já sabiam da rebelião. Então ele aparece como uma serpente de escamas. Ele te disse que as escamas dela eram brilhantes, quando a luz do sol batia, parecia ouro. E falante também, né? Que não tinha animais falantes. Voando, pousando numa árvore, quando ela vê aquele bicho pousando numa árvore assim, com Encantou os brilhando, olhos. ela encantou os olhos. Eu penso que Satanás faz a mesma coisa hoje, né? Ele primeiro chamou a atenção, né? Mais pra frente a gente vai ver uns tópicos assim que ele fez com ela e faz Passo a com a passo, gente também. O passo a passo, exatamente. Inclusive a gente falou de voltar ao primeiro amor e logo aqui no domingo fala sobre o pastor aqui vai falar sobre uma história Jogador aí. amorosa Não, passou pra dele você. que deu errado.
ele ficou muito triste. E ele comparou um pouco, a um milésimo, assim, ao que Deus sentiu no momento em que Adão e Eva deixaram ele, né? O traíram. E eu achei interessante que falou aqui que quando Adão e Eva se apaixonaram e traíram. No caso, eles se apaixonaram por Satanás, fizeram a vontade dele, mesmo sem ver direito o que poderia ou não acontecer, e acabaram caindo, né? Interessante que a lição mostra no domingo, eu gostei dessa frase, Adão comeu o fruto no qual havia jurado nunca mais tocar. E nós fazemos isso constantemente. Nós juramos, e aquela expressão, juramos de pé junto, né? Senhor, o Senhor me libertou, nós não quero mais voltar, e às vezes nós caímos, né? Às vezes nós quebramos essa relação, rompemos essa relação, e quando se fala sobre adoração, acho que a lição quer mostrar isso pra gente. Se você é aquele que jura, cumpra o seu juramento. Não pela tua força, mas pelo poder que Cristo te dá. Ele te concede o poder. A gente não tem força pra nada, não, né? nós Só não com temos ele. força. Muita gente brinca, né, com essa situação de Adão e Eva, falando que a culpa foi de Eva. A gente estava comentando aqui antes de começar, né? Mas a Já lição, falando sobre isso. a lição dessa semana não tá falando disso. Não Lição tá de falando segunda. isso. Não, mas uma parte. já no domingo trouxe um Uma gostinho, pimentinha, uma assim. pimentinha. Foi que falou aqui que os dois se apaixonaram. Aqui, ó. De olhos vidrados e confiantes demais, Eva se viu hipnotizada por uma cobra falante. Cego e insensato, Adão comeu do fruto, como o pastor falou, né? Que havia jurado nunca tocar. E essa desobediência criou uma brecha aí para tudo que está acontecendo hoje em dia. Pegando o seu gancho aqui, a lição de segunda, ela fala assim, ó. Eu achei massa essa parte. Porque a gente coloca a culpa só em Eva, né? Muito injusto. Olha o que o autor diz. Satanás enganou Eva, fazendo acreditar que ela havia encontrado algo melhor. Esse foi o engano de Satanás. Mas Adão comeu o fruto totalmente consciente do que estava fazendo era algo errado. Agora, não sei se vocês perceberam, tem algo muito legal aí, assim, de se analisar na natureza do pecado de cada um. Cada um pecou de uma forma diferente. A natureza do pecado de Eva é diferente da natureza do pecado de Adão. Sim. Quem pecou primeiro ou quem pecou depois, isso acho que é uma questão mesmo que a gente brinca com isso. Mas veja só, qual foi a natureza do pecado de Eva? Por que Eva caiu na conversa da serpente? Em primeiro lugar, ela foi enganada. Ela foi chamada a atenção, depois a serpente contou uma mentira para ela. Mas por que Eva comeu do fruto? Se você observar o texto bíblico, Eva comeu do fruto porque a serpente disse, você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser igual a Deus. Então observe, a Eva comeu porque ela queria ser como? Igual a Deus. A serpente deu tiro certeiro. Ela Deu tiro certeiro. teve ganância, né? Ganância. E o que foi que Lúcifer fez no céu, que ele foi expulso? Por que aconteceu a rebelião no Teve céu? ganância. Porque Lúcifer também queria ser igual a Deus. Então ela conseguiu convencer Eva a fazer isso. Agora veja, o que Adão fez? Eu até discordo um pouquinho assim do autor da lição. Ele forçou. Porque, não, mas eu achei legal. Mas foi ele diz legal. o seguinte, Mostrou eu o acho que caminho, ele mostrou o botou caminho. uma outra visão. mas Eu eu também gosto de não tinha polemizar. pensado por isso, não, Mas tudo veja bem. só, o autor diz o seguinte, que Adão comeu porque ele não queria viver sem Eva e tal. Teve um pouco disso, realmente. Mas se você analisar bem, Adão, a natureza do pecado dele foi um pouco diferente da natureza do pecado de Eva. Porém, foi tão grave porque ele colocou Eva acima de Deus. Então veja, se Eva queria ficar acima de Deus, Adão colocou Eva acima de Deus. E Ellen White ainda diz na história da redenção algo interessante. Se Adão ficasse com Deus no lugar de ficar com Eva, Deus teria suscitado outra Eva para Adão. E se preciso fosse, Jesus teria vindo morrer só para salvar Eva. Então, Deus já tinha tudo programado. Se Adão simplesmente confiasse na palavra de Deus e não na palavra de Eva, se ele não colocasse Eva acima de Deus, as coisas teriam sido diferentes. Então, embora a natureza foi diferente do pecado, em termos teológicos, digamos assim, por isso as consequências também foram diferentes, porque você vê quando Deus fala para eles o que é que vai acontecer com eles por causa do pecado, as consequências para Eva são uma e as consequências para Adão são outra. Que está relacionada também com o tipo de pecado deles. Por exemplo, Eva queria ser igual a Deus. Deus disse o que para Eva? Você vai se sujeitar ao seu marido. Então, essa submissão ali, depois do pecado, é simplesmente por uma questão teológica. É por causa do tipo, da natureza do pecado de Eva.
Você queria ser maior do que Deus, então agora você vai ter que se sujeitar. É como se fosse uma lição para você aprender. Para Adão, foi o seguinte: você não comeu de um fruto que eu proibi, estava tudo de graça para você. Você podia comer qualquer fruto, cara. E você foi comer o fruto Vai ter que suar um pouquinho agora. Agora você vai ter que suar para comer as frutas que eram de graça para você. Então, o livro de Gênesis é impressionante, porque está tudo conectado. A gente vai percebendo que as coisas são muito interessantes. O que é interessante é que o discurso da serpente é o mesmo. A mesma coisa. Até os dias de hoje, o discurso da serpente é o mesmo. E a falha nossa é a mesma. Nós demoramos a ouvir a serpente. Porque a serpente vai falar. Sempre vai falar, em todas as gerações. Mas o problema é, você está demorando em ouvir a serpente. Esse foi o problema de Eva. Ela demorou em ouvir a serpente. Aí, meu amigo, ela, como eu disse você, chegou no tiro certeiro. E aí, e outra coisa destruiu um sonho. E outra coisa que a gente faz também muito hoje, pastor Vinícius, a gente duvida da palavra. Eu acho que aqui está o ponto Outra central. coisa que Satanás Duvidar da faz. palavra de Deus. Eu acho que é o ponto mais forte, assim. Aqui eu falei que a lição mostrou os pontos, né? Primeiro chamou a atenção com a serpente ali bonita, falante. O que faz com a gente também chamar a atenção. Ele sabe do que a gente gosta, o que chama a nossa atenção. Ele nos conhece. Depois ele alimentou, como o pastor Vinícius falou, ela se demorou ouvindo a serpente. Ela não deveria ter se demorado. E depois plantou uma dúvida. Por último, veio a ganância. Então, essa dúvida, muitas vezes, vem no nosso próprio coração. Às vezes a gente tá ali, ó, na obra, mas às vezes dá pera, isso aqui. Só que a gente tá alimentando isso. É verdade. É um ponto pra se pensar. Tem uma coisa interessante também que Ellen White fala sobre gente. esse episódio. Acontece nas melhores famílias. O Ellen White diz que quando Eva se aproximou, ela viu a serpente comendo o fruto. É um aspecto que o texto bíblico não menciona, mas Ellen White fala em Patriarcas e Profetas que ela viu a serpente comendo o fruto. E a serpente disse: veja, você já viu uma serpente falar? Eu estou falando. Por que eu estou falando? Porque eu comi das frutas. Ou seja, eu adquiri uma reputação maior porque estou comendo. Então, veja, Eva foi realmente iludida, ela foi realmente enganada. Não era nem para ela se aproximar da árvore. Interessante que em tudo isso eles não consultaram o Senhor. Uhum. Eles poderiam, né? Se fosse no dia de hoje. Peraí, vou pegar o WhatsApp, deixa eu passar uma mensagem aqui. Mas vamos ser sinceros, na hora que a gente está sendo tentado, que a gente deu aquela primeira cedida à tentação. Não sei se acontece com vocês, mas abrindo o jogo comigo acontece. Sim. Você está ali sendo tentado, um pensamento, uma intenção, e de repente você abre aquela primeira brecha. O segundo passo é você virar as costas para Deus. Quando você deixa aquela tentação tomar um pouquinho do seu coração, você já logo fica com vergonha de Deus e você vai eufórico naquilo ali. Eu acho que foi tipo isso que aconteceu com ela. Outra coisa que o inimigo faz também, né? Faz a gente ficar com vergonha de Deus, com medo do que vai acontecer, com medo do que ele vai fazer. Ele meio que coloca Deus como Deus tirano. A gente fica com medo. Se fosse no dia de hoje, eu penso assim, que talvez um WhatsApp ou um direct teria resolvido. Senhor, eu tô aqui. Tem uma cobra falando. Saca só essa serpente aqui, ó. Senhor, ela tá brilhando aqui, é uma loucura. Desce aqui pra ver o que tá acontecendo. Agora, isso é pros dias de hoje, a gente pensa, né? Qualquer coisa a gente vai falar com o nosso amigo, com a esposa, com o namorado, casa esposa aí. Meu Deus, eu percebi agora que eu tô sozinha de mulher, viu? Mas alguém que entende melhor Eva do que a gente. É melhor a gente deixar ela falar sobre Eva, viu? Naquele momento, enquanto eles ainda estavam no Jardim do Éden, eles não precisavam nem se demorar tanto, por exemplo, para mandar uma mensagem, que às vezes a mensagem que a gente manda não chega no momento. Ali, ela poderia apenas falar: pai, Verdade. o que é isso? Mas ela não falou. Ela achou aquilo tão legal, tão diferente, tão... Não, se tá aqui, então é bom. É verdade. Depois dessa minha fala, eu quero ver o Ezequiel. Não, só vou comentar aqui a ideia de que o anjo deu spoiler. A serva do Senhor disse que o anjo avisou. Satanás está vindo, ele está vindo com fúria, e ele vai fazer de tudo para que vocês percam a visão de Deus. Jesus avisou, os anjos avisaram, Deus falou com eles pessoalmente e disse o que iria acontecer. Então foi uma trajetória, pastor. Eles sabiam de tudo. Eles sabiam da rebelião.
Quando você lê Patriarcas e Profetas, Eles você conheciam, percebe, né? eles sabiam o que estava acontecendo no céu. Então, não era algo assim que era impossível que eles imaginassem que fosse acontecer. Não, fazia parte ali das conversas, do diálogo deles com Jesus. Jesus, na viração do dia de Gênesis, ia falar com eles. Então, fazia parte da conversa. Só que o autor diz que o grande problema é que Satanás usou um disfarce atraente. Exatamente. Mas é Aí é o ponto, né? Essa é a questão. É Disfarce feito o que atraente. vocês estão falando, assim. Se é uma guerra, eu gosto de filme de guerra, tá? Eu sou meio... minha esposa não gosta, mas eu gosto. Eu também gosto. São os medievais. O resgate do soldado Ryan. Isso aí, 10 vezes já assisti. É o top, já. né? É o último homem, né? Justamente, até o último homem também. E quando a gente para pra assistir esses filmes, eu gosto daqueles que são inteligentes, né? Não tem só sangue e morte. E o cara que tá à frente ali do pelotão ou do exército em si todo, ele tem uma estratégia pra atacar. Ele não vai, bora galera, pega a arma aí, sai correndo, atirando que nem maluco pra matar. Você vai perder exército fazendo isso. E se os homens têm essa mentalidade de montar uma estratégia para atacar outros homens, quanto mais um ser que foi celestial para atacar que meros detém humanos. da sabedoria, né? Meros humanos Celestial. como nós. Tem um jogo aí que a galera joga que fica horas e horas. Vocês jogaram, ficaram 12 horas jogando. É o War? War. Ué, eu já passei um tempão jogando. Eu tô no grupo de amigos aqui que a gente joga online. Inclusive eles queriam jogar hoje, senão hoje não dá E não. tem as estratégias. Não, hoje é dia de lição. Hoje não dá. Pois é, veja só. Eu estava pensando aqui. Você falou do exército aí, né? Veja que o próprio Lúcifer foi lá. Ele não deixou uma tarefa dessa com outra pessoa. Ele disse, não, eu preciso ir, né? Imagina ele conversando com os anjos ali e os anjos dizendo assim, rapaz, faz isso, faz aquilo, deixa eu ir. Interessante não, esse ponto. tu é muito leigo, deixa que eu vou. Deixa que eu vou. A mesma coisa ele fez com Jesus no deserto, Mateus capítulo 4. Ele chegou lá, ele pessoalmente foi falar com Jesus. Então, foi um negócio assim, muito bem elaborado, não foi qualquer coisa. E ele faz a mesma coisa hoje. Tolo é quem pensa que Satanás não está aí vivinho fazendo a mesma coisa. E agora ele tem milênios, né? Anos de experiência para poder tentar a gente com essa mesma artimanha. O bom é que ele não é nada criativo, no sentido de que ele repete a mesma coisa. É a mesma Se a gente seguir estratégia. esse fluxo aí que você estava falando, E o Lohane, grande é o problema mesmo, né? É que continua sendo vitorioso, infelizmente, Verdade. sobre essa geração, né? Eu acho que a gente está falando muito sobre o problema, mas como que a gente pode combater esse problema? Eu acho que a gente pode levar o podcast agora para essa visão de como combater, né? A lição fala que nós nunca podemos esquecer que a qualidade do nosso relacionamento com Deus é a nossa única proteção contra Satanás. Qualidade de relacionamento com Deus. É por isso que ele disse, se você estiver ligado a mim e eu ligado em você, vocês vão dar frutos. Vocês vão estar conectados. Ô, pastor, voltando à parte do amor, né? Essa história de Deus com Adão e Eva é uma história de amor. Por isso até que no começo a gente falou, né? Que voltar ao primeiro amor, mais uma vez falando sobre amor. E aqui na terça-feira tá falando, né? Que um relacionamento de amor, no qual as pessoas não podem tomar decisões de rejeitá-lo, não envolve amor de forma nenhuma. Aí eu já ouvi muitas pessoas falando, mas Deus poderia ter impedido. Deus poderia ter ido lá e falado, deixa ela aqui. Mexa com ela, não. Mas, é como aqui está falando, se ele não desse a oportunidade para ela de ter o livre-arbítrio e rejeitar ele, ela não teria aprendido como amá-lo de verdade. Verdade. E isso é um pilar fundamental do governo de Deus no universo. Se você observar em toda a Bíblia, tem algo que Deus não toca. E eu acho isso lindo, impressionante. Ele deixou que cada ser humano possa escolher. Cada ser criado por Deus tem uma escolha. Outro dia eu me perguntava, e os anjos? Me parece que os anjos não tiveram um teste desse, mas tiveram. O teste dos anjos foi o próprio Lúcifer. E aqueles que ficaram do lado do Lúcifer não passaram no teste. Mas Adão e Eva teve um teste, a árvore era um teste. E é interessante, porque Ellen White diz que aquela árvore não ficaria ali. Ela não ficaria ali por tempo indeterminado. Se eles fossem fiéis, Deus iria tirar aquele teste deles com o passar do tempo. Era apenas o começo. E outra coisa, não havia nenhum veneno na árvore. A árvore era uma árvore comum, como qualquer outra. Deus só selecionou ela. Eles estavam sendo testados para saber se eles realmente estavam dispostos a ficar do lado de Deus por livre e espontânea vontade. É necessário ter um outro caminho para saber se você é livre mesmo, se você realmente quer estar naquele lugar. E foi o que Deus fez. Por que Deus não destruiu Lúcifer? Porque ele não privou o universo de ouvir o argumento dele.
Mas Vamos ele ouvir. avisou, né? Mas ele avisou. Ele avisou. Vamos ouvir o argumento de Lúcifer. Vamos ouvir o que ele está me acusando de ser um Deus ruim. Então vamos agora todo o universo ouvir o que ele tem para dizer. E provavelmente se ele tivesse destruído Lúcifer já no primeiro erro dele, ele poderia realmente ser colocado como um Deus tirano. Então quem é que confiaria de verdade, quem é que amaria de verdade ele com essa imagem de, não, eu tenho que amar, eu tenho que obedecer, porque senão Seria já medo era. e não amor. Exatamente. E onde tem medo não tem amor Nós somos verdadeiro. livres para escolher, eu penso assim. Mas a segurança mesmo das nossas escolhas, ela acontece quando a gente está perto de Deus. Quando você está perto de Deus, você tem segurança das suas escolhas. Porque Deus te conduz. O Espírito fala, né? Esse é o caminho, andai por ele. Se você escolher por aqui, você vai se dar bem, né? Mas ele não pega e diz assim, vá, segura sua mão e impõe. Mas ele aponta o caminho. Ele aponta o caminho. Em toda a história da Bíblia, Jesus vai apontar o caminho. Esse é o caminho, andai por E ele. nós temos o andai por ele. manual, né? O manual de vida, que é a Bíblia, né? A O pastor palavra até de falou, Deus. né, que Satanás ele tem mais de 6.000 anos, né? Mais de 6.000 anos. E aqui tem quanto? Pois é. O Deus A eterno, gente autor. tem um manual É verdade. e nós temos também A um própria Deus que nos palavra dá, viva, né? Sabedoria, né? Justamente. Para lidar com isso tudo. O pastor tinha falado sobre o que é permitido, né? O que foi permitido para eles e o que não. E eu acho que a gente pode trazer para a gente também. Aqui na quarta-feira tem falando. Mas peraí, chegou na quarta? Chegou na Se chegou na quarta. Para tudo. Para tudo. Porque vê só. A gente não quer estar aqui só falando pra gente, né? A gente quer que você interaja com a gente. Então, Verdade. se chegou na quarta, você não fez sua lição, mas você que fez, você sabe que tem o quê? A nossa rede semântica, né? A rede Pra semântica. botar a cabeça pra funcionar. Tem que fazer a rede semântica. Fala aí, Ezequiel, bonitinha pra lá, gente. tal. Tem que deixar bonito, né? Mostre que você estudou a lição, abençoado. Aí o que você vai fazer? Ó? Você vai tirar uma foto agora da sua rede semântica, bonitinha. Se você quiser, né? A gente espera que você queira. E poste no Instagram, marcando o Instagram do Jovens _APEC, APEC. né? Marca a gente lá. Ah, eu vou postar só por postar? E aí, pastor, vai postar só por postar ou vai ter alguma coisa? Olha o que eu estou na mão aqui, Ezequiel. Ah, O livro mais, depois da Bíblia, o mais cobiçado esse ano, né? Que é o nosso Inclusive, plano discipulado estamos aqui, viu? do Ministério. Você quer um livro desse? Oxente, é pra me postar, né? Todos tenho os que diretores... uma boa notícia. Todos os diretores de jovens da PEC irão ganhar um livro desse. Olha aí, ó. só! Já estou dando spoiler desse Spoiler. ano. Gostei. Mas é o plano discipulado do Ministério Jovem. Nós queremos dar esse presente para você que cumpriu o desafio que o Ezequiel acabou de colocar aí. você postou a foto da sua rede semântica, marcou o Instagram lá da Jovens _APEC, você vai estar concorrendo ao sorteio, É beleza? um sorteio. Vamos fazer um sorteio para ver que aí quem vai ser o vencedor e tá levando o livro aí. Maranata, então participa, né? O primeiro. Vamos colocar o primeiro? O primeiro como assim? O primeiro Então, o primeiro marcar. que marcar, aparecer lá no nosso Ah. direct, o primeiro já leva. Então vai ter print para comprovar, né? Print para comprovar. Mas aqui a gente A fez lá. horazinha lá. Então, se liga. Estejam com a internet boa. E espera a estreia também, né? Verdade. Fique sempre aguardando. Toda sexta-feira, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, já vai ter ali. Então, Inclusive, massa. já que a gente começou a falar de postar, o pastor viu minha lição quando eu cheguei aqui, ele falou, né, tem que mostrar. Então, não sei se você é como eu, mas eu isso aqui é fora do comum. eu preciso marcar a minha lição inteira. Então, Legal. mostra a sua lição aí. Mostra a sua E lição. eu queria que eles mostrassem também. Tem como aí mostrar? Mostra Mostrassem a também. dela. Mostra tem pra que eles mostrar pra aí. eles Vamos fazer entenderem, mais um né? desafio, pastor mestre? Show de bola. Um desafio. Vamos dar uma... Deixa eu ver aqui, deixa eu Olha, pensar. Segura que o Olha, homem tá olha, pensando, viu? Vai vir coisa boa aí. Eu acho que ele tá pensando em dar uma chave de um vamos carro dar 0 uma quilômetro. camisa, vamos dar uma camisa MRNT Show de bola. Olha só. Muito bom. para Se quem você ainda não postar tem a sua camisa, lição da Escola Sabatina respondida. É a nossa E assim, primeira ênfase do nosso campo, toda, né? toda marcada, mostrando que realmente estudou. Muito bom. Então nós trabalhamos a comunhão, relacionamento e a missão. Então é a nossa primeira ênfase. Quem estudar a Comunhão. lição vai postar e concorrer Vai-se embora. a uma camisa. Vem-se embora. Vamos que o tempo. Eita, tá caindo aqui. Vamos que o tempo tá correndo. Volta pra lição. Lohane tava... Ah, sim, eu tava falando sobre as coisas que foram permitidas para Adão e Eva e a gente pode comparar ao que é permitido pra gente também. Naquele tempo, a única coisa que eles não podiam,
tocar, se aproximar, como o pastor falou, comer, era uma única árvore no jardim inteiro. Aí a lição comparou. Imagine se fosse ao contrário. Imagine se Deus tivesse colocado eles em uma pequena ilha, assim, falar só, tem essa árvore aqui. Só o coqueiro. Só o coqueiro. Você só pode ficar aqui nesse coqueiro, beber água desse coqueiro. São os pequenos robôs, né? Uns pequenos robôs. Eles não iriam ter livre-arbítrio. Mas se a gente for comparar com a nossa vida, quais são, o que a gente tem que seguir? Hoje, É muito ou é pouco? Hoje pela manhã eu vi um vídeo sobre livre-arbítrio. Aí o cara, sério mesmo, eu vi o cara debaixo do chuveiro, né? Água caindo, ele lendo um livro e bebendo alguma coisa, né? Me fez pensar, né? O livre-arbítrio é o poder de escolha. Então, se ele quiser ler o livro debaixo do chuveiro, ele vai ler o livro debaixo do chuveiro. Ou os ele pensamentos intrusivos, né? Ele vai fazer o que ele quiser, né? Eu acho que esse é o legal do livre-arbítrio. Você é livre para escolher. Mas veja, as nossas escolhas nos trazem consequências. Algumas são momentâneas, outras são eternas. Naquele momento, houve uma consequência momentânea, mas também eterna. A momentânea é que eles sentiram o quê? Frio. Sentiram frio, eles ficaram nus, tiveram medo, né? Vários sentimentos que eles não tinham começaram a fluir naquele momento. E a consequência eterna é de que eles deveriam viver ali sobre aquela dificuldade, mas entra aí a promessa do Salvador, que vai quebrar essa consequência eterna. Você vê, eu fico pensando quando vocês falavam aqui, como que Satanás conseguiu, e até hoje ele consegue fazer isso, transformar um momento passageiro em algo com valor eterno. Quando a gente é tentado, parece que aquilo é a única coisa que vai nos satisfazer. E aquilo brilha como se fosse a eternidade. Enquanto que a eternidade que está ao nosso alcance em Cristo, parece que é uma coisa sem valor. Eu acho que a adoração é parte também desse princípio de modificar essas coisas. O que é eterno precisa ter valor de eterno para a gente. O que é eterno precisa ser apreciado como eterno. E é isso que a gente quer. A gente está falando de eternidade, é isso que a gente quer. As coisas têm que estar bem definidas na nossa mente. Veja, Jesus é o segundo Adão. Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Amém. Amém? Amém. Então, veja, Jesus ele vence no deserto e ele diz, está escrito, está escrito, está escrito. Satanás promete o mundo, promete a riqueza. Isso é passageiro. Eu tenho a visão do eterno. E se eu tenho a ele visão mostrou do eterno, que é possível, eu né? posso... Ele mostrou que é possível a gente Mostrou que é passar pelas possível. tentações se a gente estiver Ligado. a Deus e a palavra também. E o que a lição fala é um relacionamento com Deus. Com Deus. Agora você viu que legal aí, a Bíblia é maravilhosa, né? Eva, ela duvidou da palavra de Deus. E aí perdeu. E Jesus, no deserto, ele fez o quê? Usou a palavra de Deus. Ele disse, está escrito em todos os momentos. A vitória está na palavra. É outra coisa que eu acredito que faz parte da missão adventista, é chamar de volta as pessoas para a palavra. A palavra de Deus vai ser restaurada antes que Jesus volte. Aquela ideia de viver a palavra, praticar a palavra, memorizar a palavra, ser o jovem que Deus espera que você seja na palavra. Amém. Acho que essa é a ideia, né? E é justamente assim, né, já puxando pro finalzinho, na quinta-feira, é o título, né? O raio de esperança. A gente falou só sobre a queda, só sobre o pecado, só sobre o erro, mas, querendo ou não, tudo isso que aconteceu, existe uma esperança por trás de tudo isso, né? A gente sabe que Jesus veio, morreu, salvou todo mundo. Mas, é feito a gente tá comentando aqui, ele veio, salvou todo mundo. Mas a gente tem que escolher ser salvo. E no finalzinho da quinta fala, só podemos restaurar nosso relacionamento rompido com Deus quando reconstruímos nossos altares de adoração que estão em ruínas. Então, qual é a parte da sua vida hoje que está em ruínas? Se parar para pensar assim, todo mundo tem, né? Aquele altar derrubado ali que você precisa sempre estar levantando ele e depois você vai, derruba ele, levanta. E a vida do cristão é isso, não é busca de perfeição aqui na terra. É você buscar assim, o máximo de arrependimento e reconstrução. É assim, eu gosto muito de Davi. Davi, para mim, é o maior cara de exemplo, porque é um cara que errou, mas no final pediu perdão, recebeu o perdão e Deus considera ele como homem segundo o coração de Deus. Então, nós erramos, eles erraram, mas a gente tem esse raio de esperança ainda, né, pastor? Eu gosto que você tocou em Davi aí, e a lição na parte aqui de já caminhando para sexta, discuta em classe. Como você pode ajudar alguém cujo relacionamento com Deus está fragilizado e corrompido? Se você tocou em Davi, eu vou para o profeta. O profeta foi até Davi, né? Você está entendendo que esse é o contexto? Então ele puxa um contexto de ovelha,
ele puxa o contexto de pastor lá do final, do início, na verdade, da história de Davi, para Davi se comover, lembrar, e aí ele vai ali e mostra, Davi, esse é o caminho, cara. Você precisa voltar. Seu relacionamento está fragilizado, mas Deus te aceita. Ellen White diz que Davi ficou convivendo com seu pecado durante 1 ano. E ele escreve, né? Enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Então, quem sabe tem alguém aí na sua classe, no seu Maranata Class, que é o novo termo, né? Da classe da Escola Sabatina, que esteja calado e os seus ossos estejam se secando, porque o relacionamento está corrompido. Deus quer levantar profetas nessa geração, não profetas perfeitos, porque nós não somos perfeitos, mas dependentes do Senhor, que leve essa ideia de que nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus, ligar novamente, que Deus coloque à sua frente algum jovem, que você possa aproximar esse jovem de Cristo. Vocês estão falando aí, eu estava lembrando aqui de Gênesis 3,15, que é justamente esse... É o último verso? É o último verso. É o proto-evangelho, como o pessoal fala no meio teológico. É o primeiro momento na Bíblia... Primitiva da Bíblia, né? Exatamente. É o primeiro momento onde aparece o evangelho. E veja que interessante. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A promessa. Vamos olhar para os bastidores do que estava acontecendo. Lúcifer saiu do céu porque ele estava se rebelando contra Deus e agora ele quis fazer aliados aqui nesse planeta e ele conseguiu. Então, diante do universo, Lúcifer nesse momento está dizendo assim, eu consegui. Do meu lado agora não tem só anjos, tem também criaturas que ele criou em outro planeta. Então Lúcifer fica assim. Era o que ele queria, eles né? são meus amigos, é o que ele queria. Veja, olha o universo todo, eles são meus amigos, eles estão comigo aqui. E aí Deus vai, já tinha um plano traçado. Ellen White descreve esse momento, eu acho emocionante, quando os anjos souberam da queda. Eles vão para diante do trono e eles choram, tiram suas coroas. E Jesus se reúne com o Pai e com o Espírito Santo e sai para dar a notícia. Nós vamos entrar em ação. Nós não vamos abandonar o planeta Terra. Amém. Aí ele vai para Adão e Eva e diz assim, e para a serpente, que é Lúcifer, diz assim, eu vou colocar inimizade entre vocês. Você não quis ser amigo deles e inimigo meu, mas eu vou colocar uma inimizade entre vocês. Mas veja, Deus não disse que colocaria uma inimizade entre Lúcifer e o ser humano. Ele disse que colocaria uma inimizade entre quem? Entre Lúcifer e a mulher. A mulher aqui é uma representação da igreja. Da igreja. Ou seja, o plano de Deus é o seguinte, Lúcifer, você pode até ter conquistado esse território, mas no meio do teu território, aí nessa terra que você pegou pro seu lado, eu tenho gente que... Há uma igreja, né? Tem gente minha aí. E eles vão ser teus inimigos. E o texto diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, nós somos a mulher. A e nós igreja temos uma inimizade contra Satanás. tem Embora o poder em mundo Cristo. seja amigo. Embora esteja todo mundo do lado dele, aparentemente. Mas Deus tem um povo que é inimigo dele. E nossa missão aqui é chamar mais gente para ser inimigo de Satanás e amigo de Jesus. Amém. O relacionamento é relacionamento. Fechou Com Jesus Cristo. Vamos chamar a gente para ser inimigo de Satanás E amigo de Deus. Nós não somos um movimento evangélico. Eu penso assim e creio assim. Nós também não somos uma seita. Nós somos um movimento profético missionário que Deus levantou para o tempo do fim. Amém. Então, se a juventude tiver isso em mente, pastor e meninos que aqui estão, menina também, a juventude vai abalar o mundo pelo poder do evangelho, né? Pelo poder de Cristo. Eu acho que a juventude tá um pouco parada hoje em dia porque ainda não entendeu isso. Que eles estão a num gente momento tem crucial da história. E a gente tem que muito fazem poder parte nas mãos. desse movimento profético, né? Justamente. Eu acredito que nós estamos no momento mais decisivo da história do universo. Não só do planeta, porque agora o universo está todo olhando. Os anjos já estão do lado de Deus definitivamente, e agora estão muito mais do lado dele do que antes, porque não resta mais dúvidas. E o mundo está numa crise sem precedentes. Todo mundo vai tomar sua decisão. O grande conflito fala, o Apocalipse fala que de um lado Deus manda o seu povo selado, e do outro lado Satanás tem os seus marcados. O mundo está dividido em duas partes. Agora é a hora de decisão, de que lado a gente vai ficar. A serpente ecoa a voz dela ainda hoje, mas a cruz de Cristo está aí marcada para a gente ver. Amém. E a gente precisa tomar uma decisão, e a gente vai falar sobre isso na lição, eu tenho certeza. Tudo envolve a nossa decisão, a nossa escolha, o que a gente vai fazer
de que lado a gente vai ficar. Então é Acho escolher que o lado de a Cristo. lição da próxima semana já vem, né? O início do altar. Volta Amém. pro altar. Você precisa receber o seu manto de justiça. Você precisa Poder, viu? entender. Eu acho que essa é a ideia. Deus não é um Deus deísta. Ele não criou o universo e se esqueceu de nós. Nesse grande conflito entre o bem e o mal, que hoje a lição apresentou lá no Éden, na história de Adão e Eva. Esse grande conflito atinge nós hoje, mas Deus, ele não está com uma venda nos olhos. O texto diz que ele está com seus ouvidos abertos, seus braços estendidos. Então, se nessa sexta-feira você está ouvindo esse podcast, assistindo, né? Você entender que os ouvidos de Deus estão abertos, seus braços estão estendidos, eu acredito que você vai ser um vitorioso, né? Porque a graça está a nós, estendida a nós. Eu fiquei, quando você falava, pastor, eu fiquei pensando aqui nos jovens que estão ouvindo a gente aí na turma. E eu queria deixar essa parte final do verso 15 para eles refletirem. Não sei se está indo para o final já. Não, já. Mas eu pensei nisso aqui. Tá indo. Deus disse assim para a mulher: este lhe ferirá a cabeça, esse quem? O descendente. Jesus ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, na promessa, no proto-evangelho, Jesus fere a cabeça da serpente. Amém. E a serpente fere apenas o calcanhar de Cristo, porque ela pensou que tinha vencido Jesus. E às vezes a gente também tem nossas fraquezas, nossas quedas, e a gente pensa que perdeu, que não tem mais jeito. Quem venceu a serpente foi Jesus. Jesus pisou na cabeça da serpente. O máximo que ela conseguiu fazer foi ferir o calcanhar. Então a gente não deve desanimar, não deve ficar para baixo, ou pensar que tudo acabou porque a gente caiu, porque a gente tropeçou. Eu acho que a gente tem que levantar a cabeça. E nós temos um chamado, nós somos de Cristo, nós somos o Nós povo temos dele, identidade Nós definida. temos identidade, justamente. Então, não é para a gente ficar com a cabeça para baixo, ou pensando que tudo acabou porque a gente cometeu um erro, um pecado. É para a gente levantar, sacudir a poeira, como diz aí, e ir para levanta e frente. resplandece. Amém. A tua luz, a glória do Não Senhor nasce desistir, sobre né? você. Não Né? desistir. Não desistir. Não desistir. Passou rápido. É rápido, mas assim, o objetivo é recapitular, né? Estudar. Passou né? rápido. E eu confesso que eu curti muito esse momento Bom, com gostou? vocês. E eu confesso que eu queria falar mais, mas vocês que vão falar na Agora a sala gente de quer vocês. saber isso, mas também a gente quer saber o que é que você está achando desse formato. É nosso primeiro, né? A gente está aqui um pouquinho, né? Estamos nos destravando, mas precisamos do seu comentário. Então, ó, fortalece aí, bota aqui embaixo. O que é que você achou? Não, pastor, melhora disso aqui. Ezequiel, melhora disso Compartilha aqui. com um amigo. Compartilha com alguém que está na sua classe aí, Justamente. para poder chegar já importante. bem, né? Importante, Amanhã na pastor, lição. se tiver alguém que você fala assim, seria muito bom ele chamar, eu assistiria demais. Já bota nos comentários aí pra Fala gente aqui entrar em embaixo. contato e trazer pra cá. Estando no território da PEC, É nós verdade. vamos trazer. Tem que estar aqui na PEC. Até porque Ou o próximo podcast, aqui, ou o próximo, né? Recife É isso aqui mesmo. próximo. Próximo a gente traz. Mas é isso. E assim como toda lição, a gente não termina sem uma oração, né? Oração. Pastor Vinícius, eu sei que o senhor é o nosso departamental, mas hoje assim, né? Ah, nosso claro, convidado claro, hoje amigo. é o pastor Rafael Mestre. Então, pastor, deixa a benção aí para nós e também Tá para quem bom. está assistindo. Eu quero agradecer o convite, não sei se já vou falar ainda, mas obrigado pelo convite. Foi uma alegria estar com vocês aqui. Bênção. E Deus continue abençoando. Show de bola, viu, pastor Vinícius? Que Deus continue usando vocês aí nessa recapitulação da lição. Chama a galera para a palavra. Isso é muito bom. Show de bola. Amém. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo plano da redenção. Obrigado porque o Senhor não virou as costas para a gente. E obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de participar desse último grande embate contra Satanás. Somos pequenos, fracos, mas em Ti podemos muito, Senhor. Enche-nos do Teu poder, da Tua força. Eu entrego em Tuas mãos cada jovem que está acompanhando, Jesus. que está estudando a lição, que está ali no seu cantinho fazendo a sua parte para Te adorar verdadeiramente. Obrigado. Te louvamos, Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Mas e aí, o convidado vai sair de mão vazia? Tem algo aqui no centro Acho da que não. mesa que foi preparado com muito carinho. Muito E o bem. pastor Rafael vai ser o primeiro a levar para primeiro. casa, colocar no É uma seu lembrancinha. escritório, uma lembrança. Sempre que eu olhar, vai lembrar. É o nosso APCast dos Jovens Adventistas da APEC. Eu lembro que o senhor foi o estreante, viu? Ó, Nossa, eu lembro valeu. que o senhor estreou.
Obrigado, uma gostei importante. muito. Eu já tinha gostado, vi aqui em cima Foi, aqui. e nem É sabia o quem seu, ganhar. é o seu, mano. seu. Parabéns. APcast, Jovens APcast. E você aí que gostou, tá? Quer fazer alguma coisinha acrílica, um troféuzinho, qualquer coisa? Fala com a Lohane que ela passa o contato aí pra vocês do Vinícius Herculano. Foi quem desenvolveu isso aí. Tá aí o patrocínio, né? Pois é isso, né? Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigado, meninos, pela Nós que condução agradecemos. desse podcast, pastor. Vamos juntos estudando a lição, contexto bíblico. Vamos embora. Valeu. E até a próxima semana. Maranata. Valeu.